No vídeo de hoje do canal do Nicola, conto para você se Evangelos Marinax pode colocar mesmo Ramon Sosa, atacante paraguaio do Nottingham Forest no São Paulo, a partir da metade do ano. Preciso explicar também sobre a busca do Corinthians por um goleiro para reserva de Hugo Souza. Tem novidade importante no Palmeiras, atacante promissor na mira do Borussia Dortmund. Para completar, Felipe Luiz em crise no Flamengo. Será que existe alguma chance de demissão do treinador? Falo também sobre o Brasil com desempenho horroroso na Libertadores e na Sul-Americana durante essa rodada. Para completar, Luiz Araújo de olho na possibilidade de jogar no Cruzeiro. Tem também as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Clube Atlético Mineiro, Galo que tropeçou e perdeu para o Deportes Iquique do Chile 3-2 de virada. Detalhe importante, o Iquique poupou alguns dos seus titulares, de olho no campeonato chileno, onde ele briga contra o rebaixamento. O resultado é tão ruim que coloca a classificação do Galo em risco e obriga o técnico Cuca a escalar praticamente a força máxima no confronto do próximo meio de semana contra o Caracas, jogo que antecede o clássico contra o Cruzeiro. Já Pablo Verratti vive um incômodo jejum de gols no Vasco. São 5 partidas sem balançar as redes, o último gol marcado contra o Ceará no dia 15 de abril. Por falar no Vasco, eu queria atualizar sobre Fernando Diniz, novo treinador Cruz Maltino, mas ainda não dá para cravar que ele estreia nesse final de semana contra o Vitória. Existe uma chance real de o Felipe Maestro comandar pela última vez o clube nessa partida. O Diniz ficaria para estrear contra o Lanús na Argentina, partida da Sul-Americana. Para completar o giro de notícias, contar que Marcelo Teixeira, presidente do Santos, descartou a demissão de Pedro Martins, boato que surgiu ao longo da quinta-feira. O CEO do clube segue e tem como uma das suas obrigações para essa sexta-feira um encontro com Gabriel Veron para discutir o futuro do atacante que se apresentou com atraso e fora de condições. A chance de dispensa, fim de contrato de empréstimo, é pequena porque o Porto já admitiu que não tem a intenção de contar com o atleta por agora. Preciso falar também sobre Bruno Guimarães, o meio atacante que passou pelo Atlético Paranaense e hoje defende a camisa do Newcastle. É o plano B do Al Hilal se a negociação com Bruno Fernandes não der certo. Meia português do Manchester United está cotado para jogar no ex-time de Jorge Jesus. Se a negociação não acontecer, a tentativa será por Bruno Guimarães. E a saideira do giro de notícias, o Goiás está negociando a contratação de Benítez, meio atacante argentino de 30 anos de idade que pertence ao América. Coelho perdeu a expectativa e a esperança de ter o Benítez saudável e discute uma rescisão de contrato de forma amigável para que ele assine em definitivo com o Goiás. Hora de falar sobre o Cruzeiro e dá para dizer que Luiz Araújo se animou com a possibilidade de defender a Raposa, atacante que foi comprado pelo Flamengo junto ao futebol americano e que nunca conseguiu ser titular absoluto ou protagonista. E é exatamente nisso e no fato de ganhar mais dinheiro que o Luiz Araújo se apega para pedir a negociação com a Raposa. O Flamengo faz jogo duro, mesmo levando em consideração que ele está longe de ser titular. Na atual temporada, o Luiz Araújo soma 22 partidas, 8 como titular e 14 na condição de reserva. São 4 gols marcados e 3 assistências. O Cruzeiro tem insistido no Luiz Araújo, já havia feito uma primeira investida há algum tempo atrás, sugerindo inclusive uma troca pelo Matheus Pereira. Agora, uma nova rodada de negociações, o Cruzeiro chegou a sugerir que o William, lateral direito, ou o Wallace, volante, pudessem ser utilizados como moeda de troca. O Flamengo disse que não aceita, só sai negócio mediante pagamento de 100 milhões de reais. E é o tipo da pedida que você faz para que o negócio não aconteça. Afinal de contas, não tem lógica você gastar 48 milhões de reais para contratar um jogador em 2023, esse jogador ser reserva no seu time e você querer o dobro do valor para negociá-lo. Preciso registrar agora sobre a rodada horrorosa de times brasileiros na Libertadores e na Sul-Americana, em especial na Sula. Foram 7 times brasileiros em campo e nenhuma vitória, 4 empates e 3 derrotas. O saldo de times brasileiros da Liberta e da Sul-Americana é negativo. 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, aproveitamento de apenas 40% dos pontos. E a quinta-feira foi a pior de todas, com 3 partidas e 3 derrotas. O Iquique venceu o Galo,
O Atlético Nacional da Colômbia venceu o Internacional e o San José da Bolívia venceu o Fluminense. O Vasco e o Bahia já haviam perdido na quarta-feira. Os empates foram de Vitória, Corinthians, Grêmio, Flamengo e Cruzeiro, enquanto as vitórias de São Paulo, Botafogo, Fortaleza e Palmeiras. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para responder por que os clubes brasileiros com maior capacidade de investimento, folhas salariais bem superiores e a possibilidade de contratações de jogadores renomados, esses times brasileiros têm feito feio, especialmente na Sul-Americana. Ah, só para completar, você sabia que não há nenhum time brasileiro líder de grupo na Sul-Americana? E a gente deve ter algumas eliminações já nessa fase. Hora de falar sobre o Flamengo, mais especificamente de Felipe Luiz. Será que o técnico que até outro dia era super badalado já corre risco de demissão? A série de críticas internas e externas tem a ver com a falta de resultados. O Fla venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos. Vitórias contra Corinthians e Botafogo da Paraíba, empates contra Vasco, LDU e Central Córdoba e derrota durante esse período para o Cruzeiro por 2-1. Por parte da diretoria, há duas lamentações. A primeira em relação à capacidade física do time. Percepção de que o Flamengo cai especialmente no segundo tempo. A segunda de que Felipe Luiz não tem ouvido as sugestões de José Boto. O diretor executivo de futebol tem discutido uma série de alternativas do plano tático, mas a impressão que o Boto tem é de que o Felipe Luiz segue muito restrito às suas ideias, sem abrir espaço para outras sugestões. Em relação à torcida, uma série de questionamentos por conta de insistências do Felipe Luiz em determinados atletas. E aí a gente precisa registrar a queda técnica dos pontas. O Bruno Henrique, o Cebolinha, o Michael, todos jogando abaixo do que podem. E aí falta um pouquinho de recurso para que o Flamengo possa resolver suas partidas. Importante lembrar que o Fla pode ser eliminado da Libertadores na próxima semana. Isso acontece se o Flamengo perder para a LDU em casa e o Central Córdoba ao menos empatar. Só para você entender do contexto, hoje o Flamengo é o terceiro colocado do grupo com 5 pontos conquistados. A LDU e o Central Córdoba têm 8. Se perder para a LDU, o Flamengo não sai dos 5 pontos. A LDU, que tem 8, já vai para 11. E o Central Córdoba, com pelo menos um empate, chega a 9. Não seria mais alcançado pelo rubro-negro. Nesse contexto de eliminação na fase de grupo, você pode escrever que vai haver enorme barulho pela demissão do Felipe Luiz e para a contratação de Jorge Jesus, que está disponível no mercado. Até porque ser eliminado na fase de grupos com maior investimento do futebol brasileiro e também da América do Sul seria, de fato, um grande fiasco. Rubro-negro que caiu na fase de grupos em 5 edições da Libertadores, 1983, 2002, 2012, 2014 e 2017. Só para completar o noticiário do Flamengo, Rossi, que foi alvo de uma tentativa de assalto e seu carro teve 4 tiros disparados, o Rossi não cogita a possibilidade de deixar o Flamengo. Pelo contrário, nesse momento as partes discutem uma renovação do contrato. Já João Félix está totalmente descartado. O Flamengo entendeu que não tem capacidade financeira para contratá-lo. A saideira sobre o Fla, 49.789 ingressos vendidos para a partida de sábado contra o Bahia e mais 40.123 ingressos vendidos para a partida contra a LDU no meio da próxima semana. Quero falar agora sobre o Palmeiras e o Borussia Dortmund está de olho no atacante Luiz, só 19 anos de idade, uma das maiores promessas do elenco alviverde. A informação sobre o interesse do clube alemão é do jornal Bild, da própria Alemanha. Separei um trecho da matéria, abre aspas. O Borussia Dortmund tem interesse na contratação do Luiz, do Palmeiras. O centroavante brasileiro de 19 anos é visto como o sucessor de Gittens no Dortmund e é avaliado pelo Palmeiras entre 20 e 25 milhões de euros. Só para trazer para a nossa moeda e para você entender de que valores estamos falando, 25 milhões de euros hoje equivalem a 159 milhões de reais. Luiz, que já havia sido sondado na temporada passada pelo Arsenal da Inglaterra, embora sem proposta oficial. O Palmeiras tem 85% dos direitos econômicos do atleta, que é formado na base. A multa rescisória é superior a 500 milhões de reais para clubes do exterior, mas a multa serve apenas como uma referência. Ninguém imagina que possa haver um negócio com tais cifras. Luiz tem 9 partidas, 1 gol e 1 assistência na atual temporada pela equipe profissional, mas não tem jogado. Sua última partida em 3 de março, na vitória por 3-2 contra o Sporting Cristal, ele entra no finalzinho e dá assistência para um gol, mas desde então não joga mais. Contrato até dezembro de 2029. A pergunta que eu faço para você é: você venderia o Luiz? Se sim, por qual valor?
já usa o espaço para comentário para registrar a sua opinião. Combinado? Só para completar em relação ao Palmeiras, Bruno Rodrigues marcou um gol no rachão do Palmeiras. O Bruno Rodrigues, que passou por 2 cirurgias super complicadas de joelho, a expectativa é de que ele continue ganhando mais confiança para em breve, talvez no Super Mundial, ficar à disposição do técnico Abel Ferreira. A saideira em relação ao Verdão, Palmeiras versus São Paulo já tem 26.400 ingressos vendidos de forma antecipada. E há uma chance real de recorde de público no estádio de Barueri, que é onde o Palmeiras vai mandar seu jogo por conta de um show no Allianz Parque. O recorde pertence ao confronto entre Palmeiras e Corinthians do ano passado, com 29.647 pagantes. Hora de falar sobre o Corinthians. Em meio à turbulência política com chance real de impeachment do presidente Augusto Melo, a necessidade e busca do Timão por reforços. As prioridades para julho são um atacante de velocidade e um zagueiro, ambos que chegassem para ser titulares. Mas o Corinthians também promete buscar um lateral direito e um goleiro, que cheguem para, na teoria, serem reservas, mas que possam oferecer resistência para o Mateuzinho na lateral direita e também para o Hugo Souza no gol. Quero contar sobre essa busca por goleiro, até porque pintou um nome favorito, Santos, que já passou pelo Atlético Paranaense, pelo Fortaleza, pelo Flamengo e voltou ao Furacão no início da temporada. 35 anos de idade. Foi titular com Dorival Júnior e Fabinho Soldado nos tempos de Flamengo. Até por isso é um nome bem avaliado. Como ele tem jogado muito pouco, só uma partida desde que foi emprestado pelo Fortaleza ao Atlético Paranaense nessa temporada, é um nome que vem ganhando força. Fortaleza não vai colocar objeções e o Atlético Paranaense também não demonstra tanta vontade assim de ficar com o Santos, até porque o Mikael, de 21 anos de idade, tem sido titular absoluto. Todas as outras alternativas para o gol seriam bem mais caras. Tadeu do Goiás e João Paulo do Santos, que já haviam sido especulados em outros tempos, demandariam a necessidade de um investimento relativamente maior. Então, para não ter de gastar muito dinheiro, que o Corinthians não tem, uma alternativa mais viável seria a chegada do Santos. Gostaria de deixar a pergunta para você, o que você pensa sobre esse goleiro? Para completar o noticiário alvinegro, contar que Augusto Melo determinou a redução de 30% dos custos em todos os departamentos do Corinthians, excluindo o futebol. Departamento financeiro, departamento social, todos os diretores foram informados que precisam reduzir em 30% os custos. Isso significa, a curto prazo, demissões em massa no Parque São Jorge. Há enorme preocupação dos funcionários alvinegros e esses, ao contrário dos atletas de futebol, ganham salários bem pequenos e dependem demais dessa grana para sustentar suas famílias. Só para completar em relação ao Corinthians, péssimo resultado na Sul-Americana. O Huracan venceu o Racing no Uruguai por 3-1 e se isolou na liderança do grupo na Sul-Americana. O Huracan tem 10 pontos, o América de Cali tem 6 e o Corinthians tem 5. Próximo jogo do Timão contra o Racing no Uruguai. Na mesma rodada, Huracan e América se enfrentam na Colômbia. O Corinthians vai precisar vencer seus 2 jogos para garantir a classificação. Hora de falar se existe alguma verdade na possibilidade de Evangelos Marinax, o magnata grego que negocia a parceria com a base do São Paulo, colocar na metade do ano no elenco profissional do tricolor o atacante paraguaio Ramon Sosa, jogador que pertence ao Nottingham Forest e foi especulado nos últimos dias como alvo do Palmeiras e do Flamengo. Essa possibilidade foi aventada nas últimas horas nas redes sociais e na mídia tricolor. Setoristas que cobrem o São Paulo aventam a chance de o São Paulo, com a ajuda do Marinax, ganhar um reforço importante. Só para você entender, Ramon Sosa havia sido comprado pelo Nottingham Forest na temporada passada por 12 milhões de euros, junto ao Tajeres. Hoje ele está avaliado em 13 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo, fui checar para saber se o São Paulo discute qualquer possibilidade de parceria com o Marinax em relação a repatriar atletas que não vão tão bem no Nottingham Forest. A tendência é que o Forest empreste ou negocie em definitivo Ramon Sosa. A resposta para essa pergunta é de que sim, o São Paulo pode ser um porto seguro para atletas que não performam bem no Nottingham Forest, mas especificamente em relação a Ramon Sosa, nunca discutiu-se o nome desse atleta. E o São Paulo não se vê capaz de fazer qualquer movimento que não seja com a ajuda do magnata grego. 12, 13, 14 milhões de euros, e isso está completamente fora da realidade do São Paulo. Tenho contado para vocês dia após dia sobre as enormes dificuldades tricolores do ponto de vista financeiro e a necessidade de cortar gastos, diminuir folha salarial e não investir especialmente essa fortuna em euros. Então,
Você, torcedor São Paulino que se animou com a chance de Ramon Sosa virar reforço do São Paulo para metade da temporada, a chance é mínima, para não dizer zero. Nunca, em momento algum, São Paulo e Marinacos trataram especificamente sobre esse jogador, e essa resposta me foi dada por uma pessoa do São Paulo que está na linha de frente nas tratativas com o magnata grego. Negociações para parceria na base do São Paulo estão em estágio avançado. As questões burocráticas é que demandam mais tempo e a tendência é que o contrato seja assinado até a metade do ano. Só para completar sobre o Sosa, temporada atual de 23 jogos, 3 gols e 1 assistência, jogou pouco, só 519 minutos, desde que se mudou para o Nottingham Forest. E você está animado com os reforços do São Paulo? Já usa o espaço para comentar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde. Tchau!